O Congresso dos Estados Unidos da América aprovou várias decisões extremamente importantes para a Ucrânia que não permitirão mais que a administração de Donald Trump atrase ou cancele a ajuda para a Ucrânia. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América aprovou um projeto de lei de defesa de 892,5 bilhões de dólares. O documento prevê a destinação de recursos para ajudar a Ucrânia na área de segurança. Mas mais importante ainda, o projeto de lei proíbe diretamente o ministro da Guerra dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, de interromper qualquer ajuda à Ucrânia. Após o ataque russo à Polónia, um projeto de lei foi apresentado ao Congresso dos Estados Unidos da América para proibir o comércio com a Rússia e reconhecê-la como patrocinadora do terrorismo. Meu nome é Alexei Pechi. Hoje é 12 de setembro. Vamos analisar juntos o orçamento de defesa que foi aprovado nos Estados Unidos da América e aqueles pontos principais e chave que dizem respeito à Ucrânia, já adianto que são muito importantes. Mas antes de começarmos, quero lembrar que neste canal do YouTube todos os dias saem várias reportagens de notícias e análises sobre acontecimentos do mundo todo. Para ficar por dentro de todas as notícias, recomendo que se inscreva neste canal do YouTube. Recentemente ocorreu um evento relevante no Congresso dos Estados Unidos da América que passou quase despercebido, mas é crucial para a Ucrânia. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América aprovou na quarta-feira, 10 de setembro, um projeto de lei de defesa de 892,5 bilhões de dólares. E esse documento prevê a destinação de 400 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia na área de segurança. O objetivo do projeto de lei é organizar e modernizar a definição e o atendimento das necessidades militares pelo Pentágono. Além disso, o documento deve fortalecer a prontidão militar dos Estados Unidos da América, aumentar o salário dos militares e também proibir o tratamento médico de militares transgêneros, exigindo a prestação de serviços que não correspondam ao sexo da pessoa determinado no nascimento. Isso foi algo que os republicanos já aprovaram. Além disso, esse projeto de lei prevê a destinação de 400 milhões de dólares para a iniciativa do Pentágono de fornecer assistência militar a Kiev na área de segurança. Embora parte dos republicanos fosse contra, foi apenas uma parte. Vale ressaltar que a Câmara dos Representantes rejeitou a proposta de Marjorie Taylor Greene de cancelar totalmente o financiamento para a Ucrânia. Tanto republicanos quanto democratas votaram contra. Assim, o valor básico da ajuda militar anual dos Estados Unidos à Ucrânia foi aumentado em 100 milhões de dólares, porque todos esses anos anteriores, desde a época em que Trump forneceu os Javelins, esse valor básico era de 300 milhões. Ou seja, 300 milhões de dólares sempre eram incluídos no orçamento militar dos Estados Unidos da América. Agora são 400. Bom, naturalmente, com 400 milhões de dólares você não consegue fornecer muitas armas. Isso, na prática, é um único pacote. Mas, como já contei antes, quando esse projeto de lei estava apenas sendo apresentado para consideração, a questão aqui é que esse é um passo simbólico, que mostra que o apoio à Ucrânia no Congresso não desapareceu. Ou seja, aqui a questão não é o valor, não é o dinheiro, mas o próprio fato de que o Congresso, mais uma vez, confirma que a ajuda à Ucrânia continua. E lembro que o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, queria cortar completamente esse valor, esses 300 milhões de dólares, e retirar do orçamento. Mencionar a Ucrânia já é um ponto importante aqui. Foram justamente os republicanos que insistiram em manter e até aumentar o dinheiro para a Ucrânia. Por que aumentar mais uma vez? A questão era de 300 milhões de dólares por ano. O Comitê Especializado da Câmara dos Representantes queria estipular 500 milhões, mas acabaram concordando em 400 milhões de dólares. Mas, como eu já disse, a questão não é o valor. Pela primeira vez, a lei orçamentária inclui uma emenda que obriga o Pentágono a avisar o Congresso com antecedência, caso a administração Trump decida de repente suspender ou redirecionar qualquer ajuda militar à Ucrânia previamente aprovada pelo Congresso. E então caberá ao Congresso decidir se deve interromper ou suspender essa ajuda à Ucrânia. Ou seja, não vai mais acontecer como em julho, quando Pete Hegseth e Elbridge Colby de repente suspenderam a ajuda à Ucrânia sem qualquer explicação e ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Nesse momento, as forças armadas da Ucrânia tiveram que recuar da região de Kursk, na Rússia.
E até mesmo Trump naquela época fingia que não sabia nada sobre a suspensão da ajuda à Ucrânia. E isso tudo é hacks, desobediência e assim por diante. Agora, um episódio assim é impossível. E mais um ponto importante. Mais uma vez foi rejeitada a emenda grandiosa de Marjorie Taylor Greene, que propunha proibir toda a ajuda militar à Ucrânia. Desta vez, aliás, com o placar de 60 contra 372 votos, lembro que em julho essa mesma emenda de Marjorie Taylor Greene foi submetida à votação e naquela ocasião a emenda recebeu o apoio de 76 contra 353, ou seja, o número de opositores à ajuda à Ucrânia diminuiu em 16 votos desde então. Se falarmos em porcentagem, 60 dos 432 congressistas são contra a Ucrânia. Isso representa 14%, ou seja, nem chega a um quinto. E agora o mais importante. O motivo pelo qual os Estados Unidos da América não fornecem ajuda militar direta à Ucrânia não é a falta de apoio à Ucrânia no Congresso ou na sociedade, nem a falta de dinheiro e assim por diante. Mas sim por causa de uma pessoa específica, de um presidente específico, Donald Trump, e de uma administração presidencial específica para quem a Ucrânia aparentemente atrapalha a amizade com o ditador sanguinário Putin. Também lembro que o Senado iniciou a análise de sua versão do projeto de lei sobre a política do Pentágono, sem as emendas conservadoras incluídas pela Câmara na semana passada. Espera-se que o trabalho sobre o documento seja concluído nos próximos dias, após o que os legisladores deverão conciliar suas versões para preparar o texto final, que deverá ser aprovado por ambas as casas. Após todas as etapas, o documento vai para a assinatura do Presidente. No fim, só ele pode barrar a ajuda à Ucrânia. E não é à toa que eu peço para vocês acompanharem esse processo. Lembram que a Câmara dos Representantes, na sua versão do projeto de lei, destinou 400 milhões de dólares para a Ucrânia? Pois bem, o Comitê de Apropriações do Senado dos Estados Unidos da América aprovou no orçamento do Pentágono para o próximo ano fiscal uma ajuda à Ucrânia de 800 milhões de dólares para a Iniciativa de Segurança da Ucrânia e mais 225 milhões de dólares para a Iniciativa de Segurança do Báltico. Ou seja, mais de $1 bilhão no total. Ou seja, tanto a Câmara dos Representantes quanto o Senado dos Estados Unidos da América apoiam e destinam recursos à ajuda militar à Ucrânia. Se essa ajuda não acontecer, a culpa será de uma única pessoa específica, Donald Trump. Nesse sentido, acrescento mais uma notícia. O congressista dos Estados Unidos da América, Joe Wilson, apresentou um projeto de lei para restaurar a emenda Jackson-Vanik, a fim de conseguir o fim do comércio com a Federação Russa. Citação após o ataque à Polónia. Sou grato pela oportunidade de apresentar este projeto de lei que prevê a retomada da emenda Jackson-Vanik em relação à Rússia, o que implica o fim de qualquer comércio com essa ditadura terrorista. Segundo o congressista, o ex-presidente Barack Obama e o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, John Kerry, cancelaram erroneamente essa lei durante uma política impensada, ou seja, a reconfiguração das relações com a Rússia em 2009, o que incentivou o criminoso de guerra Putin a ocupar a Crimeia. Essa é uma citação literal de Wilson. E aqui destaco que essa emenda Jackson-Vanik é uma lei dos Estados Unidos da América que foi aprovada ainda em 1974. É sabido que ela proibia qualquer comércio normal com países que tinham a chamada má economia, caso esses Estados não permitissem que as pessoas saíssem para o exterior. Bem, por exemplo, judeus da União Soviética. Depois do colapso da União Soviética, a lei continuou valendo na Rússia, mas presidentes dos Estados Unidos da América a congelavam todo o ano para negociar com o país. Em 2012, a lei foi revogada e substituída pelo Ato Magnitsky, ou seja, sanções contra funcionários específicos da Federação Russa. Só isso? Agora, no Congresso estão exigindo trazer de volta esse projeto de lei para que ele realmente entre em vigor. Bem, aqui vou colocar reticências. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre o orçamento militar dos Estados Unidos da América, escrevam no meu canal do Telegram Pesci News. O link está na descrição deste vídeo. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo do vídeo. E além disso, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais. Legendas.